Você já sentiu que está preso em um ciclo de dor e silêncio, sem entender o que Deus realmente quer para a sua vida? Já orou, buscou respostas e, ainda assim, parece que nada acontece? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram esse silêncio divino, mas no final descobriram que Deus tinha um plano muito maior para elas. E esse mesmo plano pode estar se desenrolando na sua vida agora, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Hoje, vamos mergulhar em uma das verdades mais transformadoras da fé. Como Deus usa o sofrimento, a espera e até mesmo os momentos de angústia para nos preparar para algo extraordinário. Vamos falar sobre Ana, que chorou em silêncio antes de ser ouvida. Sobre Ruth, que escolheu permanecer na dor e foi conduzida ao propósito divino. E sobre como, muitas vezes, aquilo que parece estagnação é, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite importante. Se você acredita que Deus tem um plano para a sua vida e deseja entender melhor os caminhos que Ele está traçando, inscreva-se no canal agora mesmo. Muitas pessoas que acompanham nossos vídeos ainda não se inscreveram e acabam perdendo mensagens que podem mudar sua jornada espiritual. Então, não deixe para depois. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a maneira como você vê os desafios que está enfrentando. Ana vivia um dilema profundo. Seu coração estava carregado de uma dor que palavras não conseguiam expressar. Ela desejava um filho, mas enfrentava a esterilidade, um fardo pesado em sua época. Para piorar, sua rival, Penina, zombava dela, tornando sua aflição ainda mais insuportável. No templo, Ana derramou sua alma diante de Deus, movendo os lábios sem emitir som. Essa oração silenciosa, carregada de lágrimas, foi sua maneira de gritar por socorro. Muitas vezes, é nesse silêncio angustiante que Deus escuta o mais alto, um clamor da alma. Quantas vezes você já sentiu essa dor silenciosa? Um peso que ninguém mais percebe, mas que consome por dentro? Ana nos ensina que Deus não precisa de palavras rebuscadas, mas de um coração sincero. Quando tudo parece sem solução, quando o desespero se torna um companheiro constante, a única saída verdadeira é se voltar para Deus. Ele não ignora o choro do aflito. Pelo contrário, se inclina para ouvir cada súplica sincera. Esse é o primeiro passo de um plano muito maior que Ele tem para cada um de nós. Eli, o sacerdote, inicialmente não compreendeu o que estava acontecendo. Ele viu Ana movendo os lábios sem som e pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana explicou: "Não bebi vinho nem bebida forte. Estou derramando minha alma perante o Senhor." 1 Samuel 1:15. Essa é uma lição poderosa. Muitas vezes nossa angústia pode ser mal interpretada por quem está ao nosso redor. Mas Deus vê além das aparências. Ele compreende o que ninguém mais entende. O que acontece depois desse momento de entrega absoluta? Deus, que havia permanecido em silêncio, agora age. O ventre de Ana, antes estéril, se torna fértil. Ela dá à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Essa transformação revela um princípio divino. O sofrimento pode ser um solo onde grandes bênçãos são plantadas. O silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Mas como saber se estamos realmente sendo preparados para algo maior? Como confiar em meio ao sofrimento? A resposta está na fé. No próximo trecho, veremos a importância da escolha de crer, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. A fé de Ana não foi construída em um momento de facilidade. Ela escolheu crer quando tudo parecia indicar o contrário. Ela poderia ter desistido, se conformado ou permitido que a amargura tomasse conta de seu coração. No entanto, sua decisão foi diferente.
Ela confiou. E isso nos ensina uma lição valiosa. A fé verdadeira não é medida quando tudo está bem, mas quando a realidade nos convida a duvidar. Mesmo sem ver sinais de mudança imediata, Ana seguiu confiando. Quantas vezes nos encontramos nesse dilema? O medo diz para desistir. A lógica aponta para a impossibilidade, mas algo dentro de nós sussurra: continue acreditando. Ana escolheu essa voz. Ela se levantou da oração com o coração em paz, antes mesmo de ver o milagre acontecer. Isso porque a verdadeira fé não depende de evidências visíveis, mas da certeza interior de que Deus está no controle. A Bíblia nos lembra, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. É fácil confiar quando as respostas vêm rapidamente, mas e quando Deus parece demorar? Esse é o momento em que muitos desistem. Mas Ana nos ensina que a espera não é um tempo perdido, é um processo. Cada lágrima, cada oração aparentemente sem resposta, cada dia de incerteza faz parte do plano. A demora de Deus nunca é falta de amor, mas sim um sinal de que Ele está preparando algo muito maior do que imaginamos. E de fato, Deus honrou a fé de Ana. O filho que ela tanto esperou não foi qualquer criança. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel, um homem cuja vida impactou gerações. Isso nos mostra que muitas vezes aquilo pelo qual estamos esperando não é apenas para nós, mas para algo muito maior. Ana queria um filho. Deus queria levantar um profeta. E essa diferença entre o que pedimos e o que Deus planeja é o que torna a espera tão valiosa. Mas e quando Deus permanece em silêncio? Como continuar acreditando quando tudo o que recebemos é o eco do nosso próprio clamor? Esse é o tema do próximo tópico: o silêncio de Deus e o que ele realmente significa. O silêncio de Deus é um dos maiores desafios para a fé. Quando oramos, esperamos uma resposta imediata, um sinal, uma confirmação. Mas e quando tudo o que ouvimos é o silêncio? Ana orou, chorou e esperou. Durante anos não houve resposta, apenas um vazio que poderia facilmente ter sido interpretado como abandono. No entanto, Deus não estava distante. Ele estava trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que ela poderia imaginar. Muitas vezes, confundimos o silêncio de Deus com rejeição. Mas e se, em vez disso, for um convite para confiar? Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos e lançado na prisão por um crime que não cometeu. Durante anos, Deus permaneceu em silêncio. Mas no tempo certo, José foi elevado. É governador do Egito, salvando milhares de vidas. Se Deus tivesse respondido antes, talvez José nunca tivesse chegado ao propósito final. O silêncio, muitas vezes, é um sinal de que Deus está trabalhando de maneira invisível. Ana poderia ter desistido no meio do processo. Poderia ter deixado de orar, aceitado sua dor como um destino inevitável. Mas ela escolheu permanecer. Seu silêncio diante dos outros era um reflexo da sua entrega diante de Deus. E essa é uma lição fundamental. O silêncio de Deus não é vazio. É um espaço de construção, onde nossa fé é fortalecida e nossa confiança é testada. O que fazer enquanto Deus parece não responder? Continuar fiel. Manter-se em oração, mesmo quando as palavras parecem não surtir efeito. Perseverar na fé, mesmo quando nada muda externamente. A história de Ana nos ensina que a resposta vem no tempo certo e, quando chega, é maior e mais poderosa do que imaginamos. Mas esse tempo de silêncio tem um propósito. Ele não apenas prepara a bênção, mas também nos prepara para recebê-la. No próximo tópico, veremos como a espera e a dor são, na verdade, um processo de transformação e alinhamento espiritual. O tempo de espera não é um castigo, mas um processo de construção.
Quando Deus parece não responder, Ele não está nos ignorando, Ele está nos moldando. Ana não sabia, mas cada lágrima derramada em silêncio estava preparando seu coração para algo muito maior. Deus não apenas daria a ela um filho, mas um profeta, um homem que mudaria o destino de Israel. O silêncio de Deus não significa inatividade, significa que Ele está ajustando os detalhes para algo grandioso. Quantas vezes queremos respostas rápidas? Queremos que Deus resolva nossos problemas imediatamente, sem perceber que algumas bênçãos exigem um coração pronto para recebê-las. Imagine dar um carro a alguém que ainda não aprendeu a dirigir. O presente se tornaria um perigo. Deus age da mesma forma. Ele espera até que estejamos preparados. O tempo de silêncio é um tempo de aprendizado, onde somos ensinados a confiar, a amadurecer e a depender dele. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Davi foi ungido rei, mas esperou anos antes de assumir o trono. Paulo passou anos estudando antes de iniciar seu ministério. O silêncio de Deus não é um não, mas um ainda não. Ele usa esse tempo para nos fortalecer, para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. É no deserto que descobrimos nossa verdadeira fé. Ana aprendeu a confiar em Deus sem ver resultados imediatos. E essa é a chave para suportar a espera. Entender que cada momento de dor está construindo algo dentro de nós. Nossa visão é limitada, mas Deus vê o quadro completo. O que parece estagnação, na verdade, é preparação. Quando finalmente recebemos a bênção, ela vem no momento exato, trazendo um impacto muito maior do que imaginávamos. E como Ana conseguiu suportar esse tempo de preparação? Através da oração sincera. No próximo tópico, vamos entender o poder da oração, do coração e por que Deus valoriza a sinceridade acima de qualquer eloquência. A oração de Ana não foi repleta de palavras bonitas, discursos ensaiados ou frases bem elaboradas. Ela não tentou impressionar ninguém, apenas abriu seu coração diante de Deus. Enquanto movia os lábios sem emitir som, seu clamor ia direto ao trono do Altíssimo. Deus não está interessado em discursos formais, mas em sinceridade. A Bíblia nos ensina que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Ana não orou com técnica, ela orou com verdade. Muitas pessoas acreditam que suas orações precisam seguir um formato específico, que devem encontrar as palavras certas para serem ouvidas. Mas Jesus ensinou o contrário. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. A oração não é sobre quantidade de palavras, mas sobre profundidade de entrega. Deus ouve até mesmo aquilo que não conseguimos expressar em voz alta. Pense em um pai amoroso. Quando um filho pequeno chora e tenta falar, ele não precisa explicar detalhadamente o que sente. O pai entende pelo tom de voz, pelo olhar, pela dor refletida em cada gesto. Assim é Deus conosco. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. O que Ele deseja é que nos aproximemos dele com um coração sincero, prontos para confiar. Foi essa oração sincera que mudou o destino de Ana. No momento em que ela entregou completamente sua dor ao Senhor, sua vida começou a mudar. Ela ainda não tinha recebido seu milagre, mas sua fé já havia sido fortalecida. Sua expressão mudou, sua esperança foi restaurada. Isso nos ensina que a oração não é apenas um pedido, mas um encontro com Deus que transforma a nossa alma. E essa transformação nos conduz a algo maior. Quando aprendemos a confiar em Deus, percebemos que nosso caminho não se limita ao presente. Assim como Ana, há outros personagens bíblicos
que nos mostram que a dor pode ser a porta de entrada para um propósito muito maior. No próximo tópico, veremos a jornada de Ruth e como sua decisão de permanecer na dor a levou ao destino que Deus havia preparado para ela. Ruth poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Depois da morte de seu marido, ela tinha a opção de voltar para sua terra, recomeçar sua vida e deixar tudo para trás. Mas em vez disso, tomou uma decisão que parecia irracional aos olhos humanos. Permaneceu ao lado de Noemi, sua sogra, e seguiu para um futuro incerto. Ela não tinha garantia de nada, nem de sustento, nem de segurança, muito menos de felicidade. Mas mesmo assim, escolheu confiar. Quantas vezes nos deparamos com escolhas parecidas? O caminho mais fácil geralmente nos chama, oferecendo atalhos e conforto imediato. No entanto, é nas decisões difíceis, naquelas que exigem fé, que encontramos os maiores propósitos de Deus. Ruth declarou com convicção: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa entrega total mostra que, quando confiamos em Deus, Ele nos conduz para além do que podemos ver. Ruth chegou a Belém como uma estrangeira, sem recursos e dependendo da bondade dos outros para sobreviver. Mas sua fidelidade chamou a atenção de Boaz, um homem que Deus já havia preparado para mudar sua história. O que parecia ser um cenário de perda e sofrimento era, na verdade, o início de um novo propósito. E esse é um dos maiores mistérios da fé. Deus transforma a dor em destino. Ao se casar com Boaz, Ruth se tornou parte da linhagem do rei Davi e, mais tarde, de Jesus Cristo. Uma mulher que começou sua jornada sem perspectiva alguma, terminou como peça fundamental no plano de redenção da humanidade. Isso nos ensina que Deus usa até mesmo nossas dores para nos posicionar no centro do seu propósito. O que hoje parece um fim pode ser, na verdade, um recomeço divino. Mas como podemos perceber essa transformação acontecendo? Muitas vezes, Deus trabalha no invisível, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e preparando o terreno para algo grandioso. No próximo tópico, veremos como, mesmo quando parece que nada está mudando, Deus está realizando uma transformação invisível dentro de nós. A maior parte da obra de Deus acontece onde nossos olhos não alcançam. Quando olhamos para nossa vida e não vemos mudanças, é fácil pensar que nada está acontecendo. Mas a verdade é que Deus trabalha no invisível, moldando, ajustando e preparando cada detalhe. Ana não viu seu milagre imediatamente. Ruth não percebeu o plano divino se desenrolando. Mas nos bastidores, Deus já havia determinado um desfecho que transformaria suas vidas. Você já se sentiu estagnado? Como se estivesse preso em uma fase da vida sem progresso aparente. Essa sensação pode ser angustiante, mas é nesses momentos que precisamos lembrar que a semente demora a crescer debaixo da terra antes de se tornar uma árvore forte. O silêncio e a espera fazem parte do processo. Deus nunca deixa de agir. Ele apenas trabalha em um nível que ainda não conseguimos perceber. Muitas vezes, queremos que Deus nos mostre o plano completo, mas se Ele revelasse tudo de uma vez, talvez não estivéssemos preparados para entender ou suportar o que vem pela frente. Por isso, Ele nos guia passo a passo, permitindo que cada etapa da jornada nos transforme. Assim como um ferreiro aquece e molda o metal até que ele tome a forma desejada, Deus faz o mesmo conosco. O calor da provação não é para nos destruir, mas para nos fortalecer. A transformação invisível é um teste de fé. Ela nos ensina a confiar, mesmo sem ver. Ruth não sabia que estava se tornando parte da linhagem de Cristo. Ana não sabia que daria à luz um profeta. José não sabia que seu tempo na prisão o levaria ao trono do Egito.
mas todos eles permaneceram fiéis e, no tempo certo, viram a manifestação visível daquilo que Deus já estava realizando no invisível. E agora chegamos a uma conclusão poderosa. Sua dor, sua espera e suas lutas não são em vão. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Você pode não ver agora, mas o plano já está em ação. O que parecia um fim é apenas o começo de algo extraordinário. A questão é, você está pronto para confiar? Agora você entende que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está preparando algo maior para a sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Mas me diga, em qual dessas histórias você mais se identificou? Você já passou por um momento em que sentiu que Deus estava em silêncio, apenas para perceber depois que Ele estava trabalhando nos bastidores? Compartilhe nos comentários sua experiência, pois seu testemunho pode fortalecer outras pessoas. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui falamos sobre as verdades profundas da fé e como elas podem transformar sua vida. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você quer continuar nessa jornada de entendimento espiritual, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, revelamos mais um mistério do plano de Deus que pode mudar sua perspectiva sobre sua caminhada de fé.